Deu Estamos certo? ouvindo. Eu acho que deu certo. Boa noite. Eu tô, eu tô A te gente, vendo. a Acredito que gente, você está me vendo. isso. Quando dá certo, a gente se diverte, porque a gente testa antes da live e aí, quando é para valer, o Instagram entra em greve. E aí, pessoal, como Ah, é que que ótimo. estão? Tá? Vamos fazer aquele tradicional aviãozinho para a gente chamar mais alguém. Então, por favor, ponha o seu dedo aí no aviãozinho, tá? É, Mais alguém. vamos ir enviando para algumas pessoas, que essa vai ser uma live interessante, que tirando alguns mitos de pessoas que pensam algumas coisas relacionadas com exercício e emagrecimento. Hoje, casualmente, escutei uma frase que vou usar sempre. Depois eu vou falar dessa frase. Vamos convidar as pessoas. Parabéns por você que já está aqui. Muito bem. Então, inclusive, como é tradicional, algumas pessoas me pedem, né? Então pode ser que a gente coloque no, também no YouTube essa live. E você possa usufruir também disso. Tá? Bom, por que essa live? Exercício engorda, né? Coisa mais estranha. Exercício engorda. A gente sempre fez exercício para emagrecer. Como é que alguém vai perguntar se exercício engorda? Mas veja só, como é que tem tanta gente na academia acima do peso ou gordo e, além disso, tem gente que está bastante tempo lá. Se só exercício na academia, não é verdade? Verdade. E olha só que coisa também interessante para você pensar junto comigo. Porque eu e o Ricardo, nós já temos mais, nós somos 50 a mais. Eu já tenho 57. Quando nós éramos crianças, todo mundo do karatê, judô, boxe, futebol, todo mundo era o quê? Magro. Tá? Agora tem também o MMA, né? Tem mais um esporte aí super poderoso. Incrível que tem gente gorda no MMA e os caras suam, os caras treinam. Tem gente gorda no boxe. Você já fez um treino de boxe? 600, às vezes 800, às vezes mais de 800 calorias em uma hora. E o cara tá gordo. Como é que é possível isso? Então, eu já tinha pesquisado sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela disse que ela estava fazendo aquele, aquele negócio que você já ouviu falar. Faz exercício e fecha a boca. Aí ela desmaiou. E desmaiou na frente da filha dela. A filha dela, sei lá, tinha menos de 10 anos, ficou realmente desesperada, né? E veja bem, ela já estava fazendo restrição calórica há um bom tempo. E qual é o problema? O problema, gente, é que todos nós, eu tenho até um aplicativo que ele fala isso. Todos nós temos um limite de atividade física por dia. Por exemplo, eu estou trabalhando para aumentar esse meu limite de atividade física. Eu fazia atividade física 7 dias por semana, sempre. Aí, justamente por causa desse aplicativo, por causa do Dr. Ricardo, o empate está colocando nele, mas não é culpa dele. É que ele começou a me dizer, amigo, que tal você raciocinar sobre isso? Porque pode, como eu estava fazendo muita atividade física, eu cheguei no meu limite e estava batendo no teto. Qual é o problema de você ficar batendo no teto? Você não vai emagrecer mais. Você não vai criar mais músculo e você pode até perder músculo e engordar. Mas como é possível isso, amigo? Se eu estou gastando mais calorias, como é que eu vou engordar? Pois é. E veja bem, por favor, tá? Nessa live você vai ver que você deve fazer atividade física, você deve se alimentar melhor
E você deve fazer outras coisas que o Dr. Ricardo vai falar daqui a pouco. Eu não estou falando para você não fazer atividade física. Estou falando para você procurar encontrar o seu limite. Tá? E tem umas dicas que o Ricardo vai falar lá daqui a pouco. Então vamos continuar. Vou contar um pouco da minha história. Eu 2022, eu digo que foi o ano que eu mais viajei na vida. Fui para vários países, etc. Dei palestra, ganhei férias, ganhei prêmios, etc. E eu ganhei praticamente 10 quilos. E depois eu emagreci mais de 10 quilos. Inclusive, apoiado aí pelo Dr. Ricardo. Gente, você pode ser o maior especialista do mundo. Contrate alguém para te apoiar, para você prestar contas. Sempre funciona. Porque eu não vejo a minha costa. Tem que ter um espelho, mesmo com o espelho eu não vejo direito. Outra pessoa vê pontos cegos, pontos que você não consegue ver. Mas enfim, aí eu emagreci, além do peso que eu tinha ganho na viagem, emagreci mais um pouco. E eu comecei a fazer 7 dias por semana de atividade física. E aí depois não emagrecia mais. E também não estava me sentindo tão bem assim. E aí, com o programa, por exemplo, a gente vai começar de novo com 3 semanas de controle de peso, emagrecimento, e tem várias coisas legais que a gente vai começar agora, semana que vem. Colhe na gente que semana que vem a gente vai começar. Mas qual é o ponto? O ponto é que eu parei de fazer a atividade física extenuante que eu fazia no domingo. Hoje, no domingo, eu faço sauna, dou umas braçadas na piscina. O mostrador de calorias diz que eu gasto um bocado, porque você gasta caloria na sauna. Gente, olha, por exemplo, outro mito. Sauna não é para emagrecer. Ela é para relaxar, diminui o cortisol. Você pode ter como efeito ir para o seu peso normal. Se você estava acima do peso, você diminui. Se você está abaixo do peso, você tem chance de aproveitar melhor a sua comida, etc. E ir para o peso normal, ganhar músculos, tá? Então, o primeiro ponto é esse daí do exercício. O corpo vai se adaptando se você fizer exercício demais. Pode ser que você gaste menos calorias no restante do dia. Não, mas disseram que se eu fizer musculação de manhã, eu passo o dia gastando energia. Isso é verdade. Se você estiver dentro do seu limite de exaustão. Se você ultrapassar o seu limite de exaustão, o corpo vai achar que é uma agressão. Ele tem que se resguardar. E ele não vai ficar gastando energia à toa, entre aspas. Tá? Não é bem assim. As coisas não são tão simples. A outra coisa que eu já vou colocar aqui, que é o seguinte. Aquela amiga que eu falei no início da live, ela acabou desmaiando. Mas é possível você se programar. Inclusive, os meus treinos, 100% dos meus treinos são em jejum. E você não diz, amigo, não, mas eu me preparei antes. Tá? Então, se você toma café da manhã antes do seu treino, continue tomando café da manhã antes do seu treino. Você só vai fazer essa mudança com alguém com conhecimento te orientando. Mas qual é o ponto? Porque eu, treinando em jejum, eu comecei a controlar uma coisa muito, repetindo, muito importante. Quando você come um pão com margarina antes do seu treino, ou até uma banana, que seja, o que acontece? Aquele carboidrato, ele vai se transformar em açúcar, vai se transformar em glicose. E aí, aquilo vai aumentar muito a quantidade de insulina que o pâncreas joga na corrente sanguínea. E isso daí pode levar você à resistência à insulina, ou seja, o pâncreas trabalha muito para conseguir manter o seu nível de açúcar, você não ser diabético. Por isso que só a medição do nível de açúcar em jejum não é suficiente para a gente saber se você é pré-diabético, diabético ou normal. Tá? Você tem outros parâmetros, a gente já até falou isso em outra live. Então, a alimentação diária, não é só de segunda a sexta, também no final de semana, ela é fundamental para que o exercício renda. Tá? Para que o exercício
renda. Eu vou falar de um terceiro variável, o Ricardo vai falar de várias outras, que é a questão do cortisol. O cortisol ele é fundamental. Ele é um hormônio que faz a gente acordar, faz a gente ter atenção, faz a gente fazer as coisas. Tá? Então, ele é muito, 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 muito importante. Mas se ele tiver exagerado, ele vai influenciar negativamente no seu rendimento. E eu falo de uma maneira geral, por experiência e por estudo. Os mamíferos, em geral, se eles são estressados, eles tendem a guardar gordura. Porque tem a ver com a evolução. Quando tinha uma seca, que tinha pouca comida, opa, tem pouca comida, vamos guardar gordura. Ah, olha, está tendo uma guerra, vamos guardar gordura. Então o corpo fazia isso imediatamente. E hoje o estresse é uma conta para pagar, é um relacionamento que não está bom, é uma briga com o chefe, é uma briga com o sócio, é uma cortada no trânsito. Então o cortisol muito alto acaba também influenciando naquele treino que você fez, que deveria te dar um emagrecimento saudável, e às vezes esse capitular três coisas que eu falei importantes, tá? Primeiro que o Ricardo, a questão do exercício. Mais exercício não significa mais emagrecimento. Mais exercício até um limite saudável pode significar. Se você ultrapassar esse limite, não é bom. A segunda coisa que eu falei, a resistência à insulina é a quantidade de insulina que o teu pâncreas está colocando. Se isso estiver desregulado, você pode fazer exercício que for que você não consegue emagrecer. Inclusive tem confirmações agora, 2020, 2025, de que é mais importante esse equilíbrio de insulina do que outras variáveis no corpo. Tá? E a terceira coisa que eu falei foi do cortisol, do hormônio do estresse. Se você está muito tempo estressado, pode ser que as férias, mesmo você comendo besteira, te emagreçam mais do que você tendo restrição e se sentindo muito mal. Então, pessoal que entrou agora, a gente está falando das primeiras três variáveis sobre se exercício engorda. Ele pode até engordar. Eu vou passar a bola para o Ricardo, que ele vai dar as soluções para essas situações em que o exercício acaba podendo engordar você. Com você, doutor Ricardo, tá? Doutor em Química, estudioso, está todo mês fazendo novos cursos, inclusive que a gente faz cursos internacionais uma ou duas vezes por ano, com gente de fora ou em outros países. Então, aproveite aí o doutor Ricardo. Com você. Boa noite. Parabéns para você que está conectado aí nessa nossa live de toda terça-feira, 19 horas, com um tema sempre relacionado aos 5 pilares, né? São 5 pilares da saúde, que se você dominar cada um desses pilares, a tua saúde vai estar em ótima condição, ótima qualidade. Quais são eles? Sono, hidratação, estresse, alimentação e atividade física. E hoje o tema vai ser atividade física, porque é um dos pilares importantes. E eu lembrei, amigo, quando estava falando, de uma frase de um professor acho que ele é professor de educação física, ou é um professor universitário da Universidade da África do Sul, o Timothy Knox, que ele falou que se para você emagrecer, você precisa fazer exercício, isso quer dizer só uma coisa: a dieta está errada. Porque o exercício ele é um bom aliado para a nossa saúde. Só que para emagrecer, ele é apenas uma ferramenta a mais para condicionar o corpo para que ele responda da melhor maneira para o emagrecimento. Mas eu já vi pessoas que me procuraram, que estavam treinando no condomínio. Eu tenho uma amiga, uma vizinha, Rose, ela andava todos os dias pelo condomínio, todos os dias, 6 horas da manhã, não, 6 não, 5 e pouco da manhã, eu lembro, porque eu saía nesse horário para deixar minha esposa num ponto que ela ia viajar. E todo dia ela estava nessa situação que andava e não emagrecia. E me falou: Ricardo, eu preciso de ajuda, porque eu não estou emagrecendo e eu necessito algo. E aí ela se tornou minha cliente, minha aluna, né?
E tudo que você pensa hoje, talvez muitos de vocês que já estão aqui já pensaram, eu vou emagrecer, que é o amigo que falou. Qual é a primeira coisa que passa pela mente? Eu vou entrar na academia para emagrecer. Se você fizer isso, é o maior erro que você vai fazer. Você precisa entender que o corpo ele deve estar preparado e a academia, sim, vai ser um aliado, só que para preparar o corpo para o emagrecimento, para o processo de mudança metabólica, para ajuste do metabolismo, que é a transformação dos alimentos em energia, para que o corpo responda ao emagrecimento que é o que você deseja. Então tem muita gente que pensa assim, eu vou comer menos e gastar mais. E como aconteceu com essa pessoa que a Mica relatou anteriormente, pode vir a desmaiar e pode vir, inclusive, até aumentar de peso, em lugar de fazer o efeito que deseja, é um efeito contrário. E tem muita gente que pode se identificar com isso. Puxa, estou treinando, estou fazendo, estou... E eu já vi nessa academia, na rua, pessoas que andam voltam na praça, aqui perto de uma praça, e eu vejo as pessoas que estão acima do peso e estão andando. E estão andando, que é um erro que se está cometendo, né? O foco está errado. O foco não é emagrecer. O foco é aumentar a massa muscular. Porque a maioria das pessoas estão com uma deficiência de massa muscular e, logicamente, um corpo que tem pouca massa muscular não vai gastar energia e não vai procurar a reserva, o banco de reserva para a sobrevivência são as gorduras no corpo. Então, a ideia qual é? Ter um foco no músculo. E a frase que eu escutei hoje também, que me chamou a atenção, e você deve anotar essa frase. O músculo é ouro. É ouro. Por quê? Porque ele vai facilitar toda a produção de algumas substâncias que são fármacos no nosso corpo. Tem um fator de crescimento neurocerebral, o BNDF, que ele melhora a capacidade cognitiva e ele é produzido nos músculos. Tem as outras proteínas que são protetoras e que prolongam a longevidade. São produzidas através dos músculos. Então, exercício focalizado para aumentar a massa muscular ajuda, como efeito colateral, a emagrecer. Então, esse mito de que o exercício emagrece, de fazer o déficit calórico para emagrecer, é como, vamos pensar o seguinte, imagine que você pensou, que foi o que aconteceu comigo certa vez. Eu estava morando no Rio de Janeiro e eu gosto de tecnologia, gosto de aparelho de som, gosto de computador. E eu estava passeando com a minha esposa num shopping à noite e eu já tinha visto um aparelho de som muito lindo. Na época, estou falando do ano 2000, mais ou menos. Um porta-CD e tal, ou seja, era futurista. O CD saía assim para frente e tirava as caixas de som, tudo bonito, lindo. Um aparelho de som muito fantástico e eu estava com vontade de comprar esse aparelho. Já tinha observado o preço na loja anteriormente, custava R$ 1.000, mil e alguma coisa, não lembro, 1.099, algo assim. E eu já estava preparando para comprar. E esse dia eu fui, só que tinha aumentado o preço. Estava R$ 1.500. Eu falei, tá. E eu não tinha, naquela época, não tinha cartão de crédito, não usava cheque, não tinha, tinha o dinheiro, mas estava em casa, tinha dinheiro em casa, esse era o detalhe, tinha dinheiro em casa. E, ou seja, existia um déficit. Onde eu quero chegar? Que esse déficit calórico, se você não tem a chave, eu não tinha a chave para... Não podia buscar em casa, ou ia ter que vir em casa para buscar o dinheiro, para completar, etc., e fazer a compra do que eu queria. A mesma coisa com o déficit calórico. Quando você faz o déficit calórico voluntário ou forçado, se você não tem a chave, que é a insulina, você não vai aceder ao banco, que é a gordura, para queimar essa gordura e ter o suposto compensação de energia no corpo. E é o que muita gente pensa. E continuam pensando nesse mito de que precisa fazer déficit calórico.
não se concentra no déficit calórico, se concentra em aumentar a massa muscular, em fazer exercício como o quê? Musculação. Levantar peso vai ajudar. E como a Michael explicou, existe um limiar. Tem muita gente que vai todo dia na academia, se mata na academia e ainda continua acima do peso. O que é recomendado é 3 a 4 vezes, e o que eu recomendo é o que eu faço, 3 a 4 vezes exercício de força. E 1, 2 a 3 vezes, ou exercício aeróbico, e pode até ser uma vez na semana, que isso é uma dica extra, de fazer exercícios intensos, bem intensos, intervalados no tempo, que é o famoso HIIT, que ele ajuda a queimar muito mais energia, mais calorias corporais, após o exercício, após 24, 48 horas. Fazer isso uma vez na semana, ou, por exemplo, eu tenho uma rotina de exercícios de 4 minutos, que deixa você num ritmo intenso que você está queimando, né? Então, essa é uma dica. Fazer 3 vezes na semana musculação, foco na musculação. Uma vez ou 2 vezes exercícios de alta intensidade. Pode vincular com aeróbicos, que vão ajudar na capacidade de oxigenação, o famoso VO máximo, que é a capacidade de transporte de oxígeno durante o exercício. Quanto maior, melhor e menor risco, melhor saúde e menor risco de doenças cardiovasculares, de doenças de Alzheimer. Inclusive, você falou da sauna. A sauna é uma excelente estratégia para fazer sauna 5 vezes na semana. Quanto mais tempo, ou seja, quanto mais vezes, reduz os riscos de infarto e de doenças cardiovasculares. Acabei de assistir um vídeo falando disso, né? Que é o vídeo que eu te mandei hoje, há uns 2 horas atrás. E isso vai gerar um benefício enorme na saúde. Não é só pensar no exercício como importante para o emagrecimento. O que eu e nós orientamos primeiro quando a pessoa quer emagrecer? Foco na dieta. Exercício só começa depois que já ajustou a alimentação da forma adequada para queimar gordura. Ou seja, para quê? Para ter a chave. A chave é a insulina. Se você quer emagrecer, perder peso, emagrecer mesmo, emagrecimento é saudável, está dependente da insulina, que é a chave que abre a porta para pegar e tomar as reservas, as gorduras. Se você tem muita insulina em sangue, certamente não vai abrir a porta do banco. Se tem pouca insulina, a porta do banco, a gordura, vai ser aberta, porque são mecanismos metabólicos que acontecem. Então, você vai fazer exercícios assim, começar por pouco a pouco, não precisa ser intenso, que essa é uma decepção de muita gente, que começa a se matar na academia e não é por aí. Sim, América, pode falar. Gente, olha, no corpo, os hormônios, eles acontecem em pares. Então, para você guardar isso, a insulina, vai até ser redundante aqui, mas você vai acabar gravando. A insulina é o hormônio da guarda. Se eu quero mais gordura, basta ter mais insulina. E como é que pega essa gordura e gasta? É com glucagon. Inclusive, os pique-pique da vida, eles facilitam que o corpo use o glucagon, que você produz. Você produz dentro do seu corpo. E aí, como é para produzir glucagon? Atividade física ajuda, mas principalmente a proporção de proteína e carboidrato. Então, vou deixar para você gravar por toda a sua vida. Goiabada com queijo engorda menos que só a goiabada. A goiabada dá um pico de insulina, guarda gordura. E a goiabada com queijo tem lá a proteína do queijo, a gordura do queijo dá uma segurada. Não é para você se encher de goiabada com queijo. Mas acredite,
Goiabada com queijo engorda menos que só a goiabada. Aquela fruta no meio da tarde, ela pode estar fazendo você engordar por aumentar a insulina. Então, tome a fruta com uma castanha do Pará, uma castanha de caju, ou com os segredos que a gente dá na nossa mentoria. Então, uma coisa que também as pessoas talvez já passaram por isso, e eu já vi pessoas assim, né, que entram na academia, estão comendo pouco, né, na dieta, entram na academia e quando terminam elas estão loucas por comer mais, porque é uma coisa natural do corpo. Ele, biologicamente, se gastamos muita energia, necessitamos repor essa energia. O que comer vai fazer a diferença. E aí o foco sempre que nós comentamos é as proteínas, da prioridade, como a Mica falou, proteínas, gorduras e carboidrato como última na escala de prioridade. E tem muita gente que o corpo, ele metabolicamente diz, oh, Ricardo, descansa que estou... Não consigo, não consigo. Você já deve ter se sentido assim, que depois que terminou um exercício, eu fiz essa semana um exercício que terminei morto. Só que a gente tem estratégias, temos bebidas funcionais que nos ajudam a recuperar rápido, temos bebidas variadas, protein shake, estratégias que você pode aproveitar nos nossos protocolos de transformação corporal. E falando do cortisol, o cortisol é uma das coisas que acontece. O exercício ele tem o duplo efeito, né? Tanto favorece a imunidade, favorece o crescimento do músculo, favorece a melhora da função cardiovascular, mas ao mesmo tempo ele estressa o corpo. Então a gente precisa ter uma compensação, porque ele gera também um aumento de cortisol, porque está estressando o corpo. E precisa compensar isso com algumas estratégias, na alimentação, na hidratação, usando algumas substâncias que vão ajudar nesse processo para compensar esse efeito do cortisol. Então, não é fazer esse treino intenso. Eu quando converso com alguém que diz, eu estou indo na academia todo dia, eu me sinto bem. Quando está iniciando, é a fase da campanha, como disse o meu mentor Gilmar Santos. Campanha, domínio e controle. Então, na campanha, tudo cor-de-rosa. Depois, no domínio, a gente começa, puxa, se você faltar uma semana na academia, a academia é rancorosa. Você já conhece pessoas rancorosas? Acredito que sim. Você se afasta delas. Mas tem três coisas que são rancorosas: a academia, o estresse e o intestino. Mas isso vamos falar em outro momento. A academia, se você faltar um dia, ok. Se faltar o segundo dia, liga o alerta. O terceiro dia vai malhar, porque no quarto você não vai conseguir e vai ter dificuldade para treinar. Por isso que eu sempre recomendo, faça movimento, ou seja, coloque o corpo em movimento todos os dias. De preferência 3 dias de musculação, 1 ou 2 dias de HIIT e o resto aeróbico, de caminhada intensa, exercícios de 15, caminhada de 15 minutos pós as refeições, ajuda a queimar mais gordura do que fazer 45 minutos de academia. E tem muita gente, eu não gosto da academia. Não é para gostar da academia, é para malhar, porque já falei anteriormente, o músculo é ouro. Então a gente precisa cuidar e guardar bem esse ouro. Porque no futuro, quando chegar a 70, a gente vai continuar levantando, sentando, subindo, carregando peso, e a gente precisa da massa muscular em perfeita condição. Doutor Ricardo, nós já estamos terminando. A gente vai avisar vocês do tema da próxima live. Eu queria pedir licença para vocês fazer uma homenagem, que a pessoa que me estimulou do jeito dela deve estar aqui. Hoje, dia 4 de novembro de 2025, faz 31 anos que o meu pai partiu para o mundo espiritual, muito precocemente, com 54 anos. Então, ele morreu com 54 anos, da cardíaco. Meu avô morreu com 49 de câncer. E eu imaginei que eu ia ser, e foi morrer cedo. Então, eu já estou com 57. E o Ricardo já estamos planejando as nossas lives com 70, 80 anos.
Então, gente, essa história familiar terrível, né? Os meus tios também tiveram problemas de saúde, ela pode ser um estímulo para você se juntar a quem quer ter um estilo de vida mais ativo e saudável. E você ter um grupo saudável é o tema da próxima live. E o Dr. Ricardo vai convidar vocês e nós vamos encerrar por hoje. Esse é o que junta, diria, que os 5 pilares que a gente falou anteriormente. É a comunidade, é o efeito da comunidade. Quando a gente está em um grupo que está indo na mesma direção, vamos longe. Tem um provérbio africano que fala isso, né? Sozinho se chega rápido, mas longe se chega, em grupo se chega longe. Então, a comunidade, a gente tem um grupo onde todos nos cuidamos, compartilhamos dicas, compartilhamos experiência. Conheci a Minka assim, dessa maneira, com outro amigo, o James, que é muito querido, no grupo que a gente tem de transformação. E tudo isso vai fazer uma diferença, porque quando você está sozinho ou sozinho e não sabe, ou tem um objetivo e não sabe qual direção pegar para chegar do ponto A ao ponto B, eu vou te dizer para você entender. Nós vamos te ajudar. Não prometemos o resultado, mas prometemos, ou seja, nos comprometemos a que o teu resultado saia para que você chegue do ponto A ao ponto B. E nós temos a solução para você e convidamos que você participe na próxima semana, nossa live, 19 horas. Toda terça-feira, 19 horas, estaremos aqui e você é o nosso convidado. Faltou alguma coisa, Mike? Avise para os seus amigos que você pode pedir pelo direct essa live, o link da live no YouTube, e ela vai ficar aqui para você. Tá? É uma contribuição que a gente dá para a sociedade, para todo mundo que queira ter uma vida melhor. Então, excelente noite. E se você entrou no final, você pode rever toda a live. Daqui a pouquinho o YouTube e o Instagram vai proporcionar isso para você. Saúde e sucesso. Tchau, tchau. Sucesso. Parabéns por participar.